Mais uma vez, o brasileiro tem em suas mãos o poder de definir o futuro da sua cidade, com as eleições para prefeito e vereador. Não venda o seu voto. Combata as fake news. Analise bem as propostas de cada candidato. A sua escolha valerá por 4 anos. Vamos seguir juntos na luta pela construção ativa da democracia por uma sociedade mais justa. Campanha da Associação Comercial e Industrial de Campos, a SIC. Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 7 horas 36 minutos. Hoje é sexta-feira, né? Às vezes dá uma acelerada aqui no ritmo. Desculpa, são 7 horas e 36 minutos. Muito bom dia para você que ouve o Folha no Ar, primeira edição, para você que acompanha também pelo nosso streaming. Pode ir lá comentar, deixar a sua pergunta, claro, com aquela regrazinha básica, dentro do respeito, bom senso, né, sem nenhum tipo de ofensa, para não ser excluído e banido ali da página. A gente agradece a todos a compreensão, evidentemente. Hoje o nosso programa, seguindo essa sequência de entrevistas com os candidatos à prefeitura, aliás, é a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Campos. Nós temos o Cláudio Rangel, do PMN, candidato a prefeito. Senhor Cláudio, muito bom dia. É sempre bom conversar com o senhor, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Cláudio Nogueira e Aldir Salles e Arnaldo Neto, né? Parabéns a você e a todos esses ouvintes que estão aí prestigiando a Folha no Ar, ok? Tá certo, Cláudio. Então vamos ao nosso bate-papo aqui com relação à campanha. Isso. Essa nossa entrevista acontece alguns dias depois da nossa primeira conversa aqui como candidato. Nós conversamos com o senhor como pré-candidato, conversamos já como candidato na primeira rodada. E da primeira rodada para a segunda, o jornalista Ricardo André Vasconcelos, começando a falar novamente sobre a questão da crise financeira, ele escreveu um artigo publicado na Folha, no Folha 1, no blog Opiniões, em que ele aponta que o próximo prefeito de Campos, seja ele quem for, ele pega um orçamento comprometido e com um déficit mensal de 17 milhões, que daria um déficit de mais de 200 milhões, de cerca de 200 milhões, até o fim do primeiro ano de mandato. A primeira pergunta é: como resolver essa questão? Como governar uma cidade com um déficit deste tamanho mensal? Arnaldo, olha só, eu acho que tudo se vence com trabalho, né? É o que eu sempre proponho dentro das minhas obrigações. O mundo também se encontra dessa forma, né? Todos com situação financeira não está boa. É no município, é no estado, é na União. E eu vejo que para vencer uma crise é trabalhar, é fazer produzir. Campos tem um campo lindo demais, bonito demais, que possa fazer gerar divisa, gerar riqueza, gerar benefícios, gerar lucros, né? A cidade de Campos, ela tem um potencial enorme. Também, em contrapartida, você que gerencia uma empresa, uma firma, uma casa do cidadão e a prefeitura, você tem que ter cautela, saber o que vai fazer, saber o que pode fazer, para poder não crescer a dívida. Você tem que colocar os pés no chão, fazer render o trabalho, né? Aproveitar o tempo, e daí, naturalmente,
ver os subsídios. Você tem que aprender também a conviver com o sistema, não tanto, é uma passagem, né? Na medida que você assume a prefeitura com a dívida dessa natureza, é você ter equilíbrio para poder manter, poder você sobreviver e procurar sobressair daquilo ali com trabalho. Você não pode se apavorar e errar mais do que foi feito, né? A Prefeitura de Campos, por exemplo, ela teve uma receita muito boa em outras ocasiões e talvez não teve uma mão preparada para administrar o que recebeu. E aí, quanto pior, melhor. Não é assim. É você ter um equilíbrio e fazer ela funcionar mesmo com a crise e buscar nos canais, né? Nós temos aí uma rede bancária que pode dar um suporte. Tivemos... Mas de que forma que a rede bancária poderia dar o suporte, doutor Cláudio? Claro, eles ganharam os bons dinheiros na nossa região e eles estão aí com o sistema financeiro que pode colaborar também. Nós temos o Estado e vários deputados aqui na nossa região que tem que também procurar esses fundos perdidos lá no Estado e na União e trazer para superar esse momento que o município passa, né? É saber buscar, ver aonde que está, né? Sabe que existe muitos e através das emendas dos parlamentares eles ser caprichosos e olhar, né? Não é olhar no retrovisor, é olhar para frente vendo que o município que eles também vivem passa por esse momento. Mas o gestor, o prefeito, ele tem que ser o responsável ali, de saber administrar a moeda, valorizar a moeda e fazer aonde essa moeda subsidiar lucros, cortar essas despesas ociosas, rever esses contratos que muitas das vezes está ao longo do tempo corroendo a máquina. Isso tudo precisa de um pouco de paciência. E aí, sem dúvida, o Atlântico vai suportar aquelas embarcações problemáticas. Não é só Campos. Às vezes não foi só gerida por esse governo. Tivemos aí uma longa passagem e cada um, naturalmente, com as suas administrações, deixaram esse barco aí flutuar sem direção. Então é preciso que o prefeito que venha a administrar o município, ele seja, além de tudo, equilibrado. Falar o que vem de dentro, resolver dentro das suas sabedoria e não ter vários padrinhos que muitas das vezes botam a mão no ombro com aquela carga também de erros passados. Ouviu? Eu acho que Campos pode superar tudo isso até em pouco tempo, com muito trabalho. Ouviu? E você sabe, Arnaldo, e o meu amigo Cláudio Nogueira e o Aldir Neto, e a vocês ouvintes que estão aí nos assistindo, né? Sabe que um governo, quando ele é sério, é decente, tem uns punhos voltados com grandes objetivos,
principalmente para uma população como Campos, os investidores vêm voando, eles vêm correndo, porque o governo é um governo sério. Agora, quando o governo não soma essa mesma linguagem, aí tudo escorrega, e aí o comentário engasga. Não é aquilo que sai de dentro, é aquilo que vem produzindo. E eu sou assim, por exemplo. Eu penso dessa forma, viu? Candidato, o senhor falou sobre não deixar um desafio grande para o próximo gestor, não crescer a dívida. Tem aí já o município, começar já o ano que vem com um déficit de 200 milhões, em meio a esse cenário nebuloso sobre os royalties do petróleo, a arrecadação. Como fazer para que a dívida não cresça em um momento de redução da arrecadação? Todo esse volume altíssimo que foi deixado aí, ou que vão deixar para o próximo gestor, são alguns erros praticados. Não foi comigo e nem com você, né? Foi com aqueles que passaram ou estão passando por elas, né? E você vai herdar um compromisso, uma responsabilidade, sabendo. Volto a dizer a você, como eu falei para o nosso companheiro Arnaldo, que com o trabalho vai fazer diferença. Cortar gastos desnecessários, né? Cortar gastos contratuais, às vezes, que foi feito em épocas lá, né? No auge daqueles recursos fabulosos, e que não foi revisto agora. Por exemplo, quais contratos? Vários. Você sabe que existe aí alguns organismos que são privilegiados em servir ao município. Muitas das vezes, esses contratos poderiam ser modificados, e qualquer centavo que venha somar para o município, diante de muitos, não vai ser os centavos, vai ser muitos recursos, muito dinheiro. E, naturalmente, cada um vai dar a sua parcela. Ninguém vai morrer. Todos vão poder trabalhar, todos vão poder receber, né? Depende de ajuste. Você, por exemplo, Arnaldo, na sua casa, se você não tiver um comando diante da sua esposa e muitas das vezes saber dizer não aos seus filhos, não é dizer que você não é um bom pai ou um bom marido, mas você pôs ordem na casa. Você é um administrador que está levando para sua casa, né? Se você colocar um saco de arroz de 60 quilos na sua casa e a sua esposa tirar com a colher todo dia e jogar fora, é o mesmo caso de uma empresa, de uma indústria ou de um município como a prefeitura, né? Principalmente a prefeitura de Campos, que vieram várias embarcações volumosas de dinheiro, né? E hoje, com déficit desse aí, se não passaram esses administradores, se não fossem embora, ia vender até nós aqui, cidadãos campistas, trabalhadores. Olha só, é isso que é para deixar continuar? Não. Cada gestor tem que ter a sua responsabilidade. E se errou, tem que pagar, né? Não pode ficar aí escondidinho atrás das cortinas e querendo falar o que não pode falar. Então, o próximo administrador de Campos, eu, por exemplo, graças a Deus,
levo uma vida tranquila diante dos meus negócios. Por quê? Porque eu digo não sempre, né? Mas dizer não não é dizer que não vai fazer. Dizer não é para ter direção, é ser determinados. Assim é um município, assim é uma indústria, assim é uma empresa. Eu acho que depende muito do cidadão, né? Seu Cláudio, Ele pode ouvir mais do que falar. Seu Cláudio, com relação, a gente está apontando esse déficit de 200 milhões, mas há uma outra questão que é delicada que o próximo prefeito vai herdar. E, inevitavelmente, vão ficar pendentes folhas de RPAs dessa gestão para a próxima gestão. Como lidar com esses RPAs? Como quitar essa folha que vai ser herdada? Olha só, o servidor ele não pode perder. O servidor baixa o nome, ele é um servidor. Ele está prestando um serviço. Ele presta um serviço. Ele foi convidado a prestar um serviço. E ele tem que ser ressarcido. Ter as combinações. Paga-se uma parte, promete a outra parte para pagar depois, mas tem que pagar, né? Precisa receber, porque a família dele precisa ser alimentado. Esse homem que prestou lá como servidor, como RPA, ele precisa ser ressarcido os seus vencimentos. Agora, precisa também saber botar ordem na casa. Quem contratou esses homens e mulheres? Será que foram cavaleiro em reconhecer que o momento não podia e depois contratou e virou as costas? Isso é um mau patrão. Mas isso vem rolando também há muito tempo. Só que agora, né, se esbarrou num saco de problema. É o próximo gestor buscar um município sabendo que tem esses impasses. Mas se for covarde e não reconhecer isso, nada funciona. Nenhuma empresa e nenhuma residência. Temos que assumir. Agora, temos que chamar essas pessoas que botaram esses servidores, colocaram lá e depois viraram as costas. Que seja o prefeito, que fosse o vereador, que fosse o secretário, se fosse o padrinho do secretário. Olha só, alguém tem que pagar isso. Para quê? Para evitar de errar mais. Assim, se pôr um ajuste nisso aí, vai apertar um pouquinho, mas vai funcionar. Candidato, ainda na questão dos servidores, que foi citada, os servidores, né, passaram esses últimos 4 anos, contando com 2020, sem reajuste salarial. É uma demanda da categoria e é justo cada categoria buscar melhorias para si. O prefeito Rafael Diniz disse que não era possível dar reajuste por conta da queda de arrecadação. É possível dar reajuste para o servidor público em um momento como esse? Olha só, cada forma de uma pergunta, naturalmente você quer uma resposta, né? Se o servidor está lá, não recebe os seus vencimentos, aliás, porque não tem dinheiro, como que você vai agradar esse servidor prometendo mais e não tendo? Diga para mim, você ficaria satisfeito se a sua empresa, você reivindicasse, a sua empresa oferecesse e no final do vencimento ela virar as costas ou dizer com outras palavras que não tem dinheiro?
como que seria a sua reação, né? Assim, eu acho que tudo depende de um ajuste, né? Se a prefeitura vai oferecer um melhoramento de salário ao servidor, ela tem que ter capricho, né? De falar e dizer, olha, vou aumentar 10 mil reais, 100 mil reais, mas eu tenho dinheiro para te pagar. Isso aí, o próprio servidor, o próprio trabalhador, ele vai ficar contente diante do que vai ouvir. Não podemos, diante de um quadro terrível como se encontra, você criar mais um descontentamento para aquele servidor ou para aquele cidadão. Concorda? Seu Cláudio, essa questão econômica, o senhor já citou na nossa conversa hoje, a questão de redução de contratos, né, que seria uma alternativa para diminuir o peso da máquina. E o reajuste da própria máquina, é necessário cortar na carne, diminuir cargos, diminuir RPAs? Isso é uma meta do senhor durante um eventual governo? Olha, sem dúvida, sem dúvida. Eu, por exemplo, se eu for prefeito lá, eu vou dizer a você, e você pode me cobrar. E o seu salário? Eu vou mandar reduzir. Não sei nem quanto ganha um prefeito, né? Eu não sei quanto ganha um vereador, mas sou um cidadão muito a cavaleiro de mandar um decreto para a Câmara pedindo um reajuste, baixar o salário, né? Vão reduzir, vamos ajudar, né? Aquilo ali é 4 anos, ninguém vai se enriquecer, ou precisa enriquecer diante de um problema enferrujado. Então eu acho que cada um tem que ceder um pouco. Você referiu os contratos, você sabe que tem contratos altíssimos aí, você deve saber naturalmente, né? Alguém tem que perder um pouquinho, esse perder não vai perder tudo, né? E vai fazer a máquina rolar, melhorar, vai atender uma camada. Mas olha bem, o Arnaldo, eu acho que a prefeitura tem como convidar os empresariados, convidar os industriais, o agronegócio para a nossa cidade gerar. Porque o RPA bem porque os empregos na rua estão, as portas fechando, o comércio paralisando, e o cidadão fica lá, né? Fica lá entristecido de levar uma vida parada. Consegue o quê? Um RPA. E fica como? Chega no final do mês e não recebe. Olha só que apadrinhamento difícil de se compor, né? Então, se o prefeito baixar um decreto legal convidando os industriais para se instalar na nossa cidade, trazer o agronegócio para gerar emprego no interior, né? Olha só, no final a prefeitura vai ganhar também, vai ter mais recursos, vai ter mais impostos, vai receber mais benefício. Vai aumentar os problemas? Vai aumentar. A cada um no seu cada um. Candidato, a gente falando de arrecadação, a gente falando de crise econômica, a gente fala de royalties do petróleo. O jornalista Anselmo Góes, do Globo, disse que o julgamento no STF sobre a partilha dos royalties vai ser adiado. Tem uma movimentação política grande das forças do estado do Rio de Janeiro, governador, presidente da Leste, deputados. Como pensar, e se dá para pensar em um município de Campos, em governar um município de Campos sem os royalties do petróleo ou com os royalties partilhados? Olha, o nosso companheiro Aldir Salles, né? A vida sempre nos reserva o quê? Um jeitinho, né? Se a gente está tomando café, almoçando, tomando café da tarde, como eu faço aqui,
e jantar lá para as 8, 9 horas da noite, é também fazer esse estômago, administrar esse estômago para não ficar pesado demais, né? Não engordar, não inchar e não morrer rápido, né? Ficar bonito e poder dançar o forró. Então, olha bem, a prefeitura em outras ocasiões, com menos população, naturalmente com menos problemas, não tinha essa arrecadação fabulosa que pareceu abençoado por Deus, né? Mas a mão do homem fez a mão do homem não é sua não, Claudinho. A mão se enalteceu e aí abriu os dedos e caiu, vazou pelos dedos afora. Não soube administrar e não soube dar vamos dizer assim, uma estabilidade ao município, ao ponto que os industriais corajosos permanecessem ou até viessem investir. Com a abundância de recursos, o município esqueceu, e os outros recursos que poderiam gerar receita para a prefeitura, colocou a mão no ombro e esqueceu também. Não, se eu for prefeito de Campos, primeira coisa, eu vou a São Paulo, Mato Grosso, Goiás, eu vou buscar os empresariados industriais e dar a ele aqui uma estabilidade. Eu vou te dar 30 anos para você instalar sua indústria aqui, gerar emprego, fornecer materiais produzidos aqui em Campos e mandar para o mundo através do nosso porto aqui, a 50 quilômetros do nosso nariz, né? Você vê em pouco tempo quanto vai ser a receita de um município desse. Não. Mas, pelo... Cláudio, nesse raciocínio do senhor de trazer as empresas, dar 30 anos para se instalar, seria o quê? Isenção de impostos? Redução de impostos? Isenção ou redução? Isenção de imposto. Você oferecendo 30 anos, 20 anos, 50 anos, você vai gerar emprego e automaticamente vai gerar renda, porque o cidadão vai lá trabalhar na empresa, vai ter o salário no final do mês, vai correndo para o supermercado, vai correndo para a farmácia, vai pagar o aluguel, vai pagar a luz. Olha só, você vai dar uma identidade ao cidadão que quer trabalhar. Você tirou aquele cidadão daquela política perversa do sacolão de alimento e de outros serviços aí que a gente não deve falar, né? Então, olha só, esses políticos que passaram por aí esqueceram de fazer isso. Eu não. Eu vou mandar gente para São Paulo, lá para o agronegócio, interior do estado, que são um celeiro na economia, né? Que nós não temos aqui. E temos homens aqui que têm vontade, mas precisa da iniciativa do poder público. Convidar esses homens daqui a dar o chute no gol, né? Sair da trave, né? Eles vão produzir, vai gerar emprego, gerou emprego, gera renda. Deu para entender, o meu companheiro Arnaldo Neto? Tem um minuto. Cláudio, mas aí, o senhor como comerciante, o senhor não vê se que atrair novas indústrias, atrair novos empresários para cá, com isenção de impostos, poderia ser também uma forma de onerar ainda mais quem já está na cidade há muito tempo? Não, senhor. Não, senhor. Quem está na cidade com essa carga tributária enorme, sofrendo aí igual fio de rola. Olha só, vamos melhorar um pouco esses impostos desses homens, mas eles vão poder manter também, através do excesso
de movimento que vai ter, ele vai superar com tranquilidade. Ele vai agradecer o mercado competitivo, né? Ele não vai perder nada, quem está aqui. Ele vai agradecer. Só que precisa ter conversa entre as partes para cada um saber entender. Ninguém vai tirar nada de um e dar para outro. Nada disso. Nós temos que respeitar quem está. Dar a ele força, coragem, impulsionar esses homens que estão aí com essa carga tributária enorme e às vezes sem poder vender, sem poder manter, né? Eu, por exemplo, aqui eu vejo isso na minha firma. Imagina, milhares de companheiros aqui. Quando eu falo para vocês, para cada um ceder um pouquinho, não vai perder nada, vai deixar de ganhar um pouco mais. Candidato. E isso incomoda a situação de todos. Não podemos ter aí um índice de desemprego que está demais na nossa cidade. Candidato, nosso tempo esgotou nesse bloco, senhor Cláudio, e eu peço ao senhor para que pode até concluir o raciocínio no próximo bloco, só que nos permita rápido aqui o intervalo e voltaremos com o Folha no Ar, primeira edição, que hoje tem na bancada os jornalistas Arnaldo Neto e Aldir Salles, e estamos recebendo aqui o candidato do PMN, Cláudio Rangel, nessa corrida eleitoral, nessa disputa eleitoral à Prefeitura de Campos. 8h07, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.